Olá, tudo bom? Hoje é nosso segundo dia da semana, né? Na quarta-feira, que a gente está fazendo o estudo aqui da dança das energias. A gente está no quarto capítulo e a segunda aula do quarto capítulo. A gente estava falando no encontro passado sobre. Não tô aqui. Tava com medo de estar sem microfone, né? A gente estava conversando e dizendo no encontro passado sobre lugares que tinham uma esfera energética muito pesada, né? Lugares de massacre, de guerra. Eu até fiz como exemplo campos de concentração. Vou tirar aqui porque ele está fazendo barulhinho, né? E o WhatsApp. Então a gente, senão vai atrapalhar aqui nossa explicação. Então a gente estava falando sobre isso, né? Sobre esses lugares, bordéis, que tem energia densa, né? Então são locais que quando a gente vai, não estou falando bordel, apesar de ter gente que vai, mas eu estou dizendo desses lugares de guerra, de conflito, e se você começa a reviver aquilo, se você coloca muita emoção, você está alimentando aquele campo, está fazendo com que ele fique mais forte, né? Então ele tem um poder atrativo maior. Aí você fala, é atrativo para quê? Para situações similares que não são boas. Então a gente tem que tentar tirar aquela esfera, aquela coisa toda. Mas eu consigo de um lugar assim? Como é que eu faço? Óbvio que a gente não consegue fazer algo de grande magnitude, né? Tá ali, tá grande. O que você faz? Você tenta fazer uma oração e não ficar com muita curiosidade e entrando naquele sofrimento, nutrindo aquele sofrimento. Um pouco a gente não passa incólume, né, pelas coisas, e até é importante que a gente tenha certa noção, que a gente seja capaz de se emocionar, de sentir, mas a gente tem que saber direcionar a oração e não dar aquela dimensão tão grande. Então tudo é uma questão de educação sentimental. Aqui outra coisa que eu estava falando também, sobre como a gente, as nossas formas de pensamento, como que a gente acaba de forma inadvertida influenciando outras pessoas por aquilo que a gente pensa, né? Se a gente vai emitir uma forma de pensamento boa, de vibração alta, então a gente pode estar fazendo uma coisa muito benéfica, né? Uma situação, né? Criando uma situação benéfica, mas a pessoa tem que ter entrada também para receber isso. E quando é uma coisa ruim, se você tiver aquela coisa que entra em ressonância com você, então você vai receber. E aqui ele está falando sobre qual o destino dessas formas de pensamento. Então, coisas que a gente já falou e outras um pouquinho diferentes. Quer dizer que é mais amplo aqui o leque, né? Então ele fala assim, ó, quando você cria a forma de pensamento, um dos destinos é que ela fica na tua aura, ela fica aderida àquela pessoa que está emitindo aquela forma de pensamento. Podendo ter vida longa, que está falando, porque elas vão se alimentar de energias provenientes dele, né? Então, com as quais estão sintonizados. Então, imagina que eu sempre mantenho eu tenho uma assinatura, né? Qual que é a minha assinatura? Eu tenho um padrão por repetição, né? De pensamento com sentimento. Daí eu estou nutrindo aquelas formas de pensamento que estão circundando a minha aura. Quanto mais eu penso naquilo e mais eu ponho emoção naquilo, mais forte eu transformo aquela forma de pensamento, até a hora que ela começa a me assombrar, o que eu já disse em vídeos passados, né? Lógico que se for uma forma de pensamento boa, que bom, né? Então ela não está me assombrando, ela está me beneficiando. Então a gente é escravo ou a gente sei lá, como que a gente poderia dizer, né? Não seria livre, né? Mas escravo daquilo que a gente cria, ou também a gente é beneficiado pelas criações boas que a gente faz, né? Outras formas de pensamento, elas vão circundar um alvo específico. Então, imagina que você tem muita raiva de alguém, você fica constantemente pensando nessa pessoa e emitindo uma coisa de raiva, né? A pessoa ela pode até ter sinais, sintomas daquilo que você está desejando para ela, mas nunca se esqueça de que aquele que põe o veneno para tomar é o primeiro que vai tomar esse veneno, né? Não é literal, não estou dizendo que você mexer o veneno, você vai tomar antes, mas estou dizendo que as energias ruins que você faz, que você pode até conseguir que chegue no outro, você vai estar com o campo aberto para que outras energias que tais, outras formas de pensamentos que tais, possam te atacar. Então, o jeito da gente passar incólume pelas situações é a gente tendo uma vibração alta, porque se você está numa vibração baixa, não tem ilusão de achar que só você vai fazer mal para o outro, você vai ser lesionado também, né?
Que mais tem aqui? Ó, período de latência. Vamos supor, olha por que tem orar e vigiar e é tão importante. Porque você pode ter situações que você não é atingido por aquilo. Mas se você abaixar a sua guarda, né, e a pessoa continua naquela vibração, aquela forma de pensamento está se secundando, então ela está ali esperando a oportunidade ideal para te atacar. Então, por isso que a gente sempre tem que estar atento nessa oração, né? Orai e vigiai. Então, vigiar o que a gente pensa, o que a gente alimenta, se tem alguma coisa inadequada, o que a gente está fazendo para que a gente consiga estar antenado verdadeiramente com correntes boas, né, de bons sentimentos, bons pensamentos. Então, se a gente perceber que está nutrindo algo que não é bom com relação a qualquer pessoa, é legal que a gente vá lá e corrija. Aí você fala, ai, Carla, mas tem gente que me irrita, eu não sou santa. Não é isso. É que a questão é, todos nós somos passíveis de ficarmos chateados, contrariados, e seja lá o que for. Mas a questão é o quanto isso é pontual. E aí eu tenho uma ideia, uma ideação, um pensamento, né, junto com o sentimento, que é uma coisa muito mais elaborada que a emoção, para que eu não fique nutrindo algo ruim. E eu separe sempre a pessoa da atitude que ela teve. Aí você fala, ai, mas é aquela pessoa, Carla, sabe o que é? Ela tem várias vezes, ela tá sempre cometendo o mesmo erro e coisa e tal. Não fica perto, não precisa. Mas também não precisa odiar essa pessoa. Você pode falar, não aprendeu. Pode ser que num outro momento, mais pra frente, ela venha aprender aquilo. Aí você fala, mas você é santa? Não. Tem coisas que os outros fazem que a gente não gosta e vice-versa. Então, se você ver que é uma pessoa que não dá para você confiar, que ela vive numa frequência muito baixa e ela não te quer bem, é melhor que você evite, que mantenha certa distância, não significa querer mal. Se essa pessoa, por acaso, você perceber que ela for mudando, você pode até baixar um pouco a guarda, mas é lógico que a gente sempre vai lembrar do que o que a pessoa faz, né? E você não vai ter aquela confiança, então dá um pouco mais trabalho para ela para conquistar sua confiança, né? Pelo menos que assim seja. Mas então a gente vê níveis de compreensão diferentes. Quando a gente convive, a gente tem a oportunidade de entender também se o outro já alcançou outros degraus de compreensão, de entendimento. E da mesma forma os outros vão ver isso com relação a gente, né? E isso não é falar da boca para fora, isso é a convivência e não pegar fofoquinha também, né, gente? Pelo amor. Sabe aquela coisa, ai, fulano, cicrano. Não, tenha a experiência de conviver, né? Veja a versão da pessoa, veja o que ela sente, porque a raiva, a chateação, a inveja, o ciúme cega as pessoas. Então elas começam a fazer fofoca e ver algo que nem é aquilo que aconteceu, né? Então tenha a sua própria experiência para poder saber se verdadeiramente a pessoa errou com você ou é você que está julgando a pessoa como não deveria, né? Então acho que a gente tem que estar muito atento para isso tudo, que regras de convivência básica. Vamos lá. Então, ao se fazer orações diárias, deve-se analisar se as preocupações não estão fazendo com que as vibrações se acoplem por sintonias vibratórias. Então, é isso que eu acabei de dizer. Cuidado, porque você deixa uma brecha, uma porta aberta, então aí você pega e vai acoplar aquelas formas de pensamento que eles são desfavoráveis, que não são suas, mas que estão achando a brecha, né? Então, deve-se realizar um trabalho de autoanálise para descobrir se não há vibrações que tais por perto, causando algum tipo de mal-estar. Então, presta atenção, às vezes a gente está sem ter essa mínima noção que algo de fora, externo, está causando. Mas por que causa? Porque eu tenho uma brecha, uma porta aberta. Por que eu tenho uma porta aberta? Por que eu tenho essa sintonia? Porque alguma parte de mim não está bem trabalhada, porque eu ainda estou caindo nos mesmos erros que aquela pessoa que emitiu aquela vibração ruim para mim. Agora, se eu não quero mal de ninguém, né? Eu tenho uma atitude mais racional, é mais difícil que eu caia com relação a isso. Mas você tem várias quedas possíveis, então atento. Estejam atentos aí, vamos ver o que mais. Fixação mental. Gente, isso aqui é muito interessante. Ele vai falar sobre a auto-obsessão. Fixação mental, cristalização do pensamento ou auto-obsessão, né? O que é isso? Quando se fixa na mente um fato, acontecimento ou objeto, aderência patológica, impede o fluxo de renovação. Então, o que significa? Quando você... Sabe aquelas pessoas que ficam ruminando alguma coisa muito, 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 muito? Então, a pessoa não quer conversar sobre outra coisa, ela só fala sobre aquilo, tem um acontecimento e ela não consegue sair daquilo por nada. Então, o tempo todo ela pensa nessa situação, ela fala dessa situação, ela tem emoções carregadas para essa situação. Então, ela vai alimentando tanto isso que acaba tendo uma retroalimentação, porque quanto mais ela alimenta essa forma de pensamento, mais essa forma de pensamento assombra ela, quanto mais assombra, mais ela alimenta, e assim vai.
Quando isso acontece, chega uma hora que a auto-obsessão, porque a forma de pensamento dela está tão vitalizada dessa emoção carregada e ruim e nefasta, que vai ficar assombrando ela, né? Então ela tem que parar esse ciclo, mas fica mais complicado. E muita gente vai achar que se trata de uma obsessão externa. A obsessão externa existe também, só que pode ser um caso de uma auto-obsessão. Nós somos co-criadores do universo, então a gente tem que estar atento para isso, né? Aonde tudo começou? Fui eu que comecei com isso, porque eu comecei pequeno, comecei com uma raiva, garrei um ódio, garrei raiva da pessoa, aí eu fui todo dia pensando. Quando eu vi, eu já não pensava mais, era o pensamento que me pensava, e eu não pensava pensamento, mais ou menos isso. Então, gente, atenção, vamos ver o que mais. Fala que é diferente da concentração, porque assim, quando a gente vai pôr atenção em alguma coisa, a gente põe o foco em alguma coisa de forma deliberada, porque a gente está querendo aprender, né? Então eu estou conversando com vocês, eu estou pondo foco aqui no que eu estou gravando, no assunto que eu já estudei, no tema que eu estou gravando, olhando para o meu roteiro de tempos em tempos, para poder então fazer uma explicação para vocês, trazer. No momento que eu não quiser mais que terminar o vídeo, eu desligo o vídeo e vou fazer outra coisa, eu não vou ficar pensando de forma ininterrupta na mesma coisa, né? Se eu ficasse pensando até porque eu ia fazer uma pesquisa mais minuciosa, ia continuar, mas é atenção deliberada. Não é nada que está fora que me controla, não é uma cocriação minha que vai me controlar. Durante esse desequilíbrio da auto-obsessão que a gente está vendo aqui, a pessoa não se interessa por outro assunto, é o que eu estava falando. Sabe quando você vai tentar conversar com alguém e a pessoa está muito irritada, muito nervosa, daí ela começa, daí ela fala aquilo, daí ela fala mais daquilo, mais e mais, e daí você tenta mudar de assunto, ela não deixa, ela quer falar daquilo. Então ela está possuída, como alguns dizem, possuída, porque ela não quer sair daquilo, né? Então, apenas o que domina a sua consciência, quais são as emoções aqui que mais a gente percebe? Dor, ódio, ciúmes ou desprezo, por exemplo. Então, a pessoa está tão mal resolvida com alguma situação, com emoções baixas que estão ali aprisionando ela, que ela fica ali retida, né? Então, a cristalização em torno de alguma ideia é igual à auto-obsessão. É preciso ter cuidado para não achar que tudo seja obsessão externa, então é o que eu estava falando. Porque às vezes a gente acha que é uma entidade, e entidade somos nós, encarnados, que não soubemos alimentar as formas de pensamento mais adequadas, né? A avaliação da pessoa fica equivocada em casos que tais, porque ela analisa o que se apresenta para uma fresta estreita, né? Acho que é isso mesmo. Nossa, que confusão que eu fiz aqui. Tipo assim, você está olhando por uma fresta da porta, por exemplo, e é estreita, né? O que reflete análise e ponto de vista equivocados. Então, sabe quando a pessoa ela vem cheia de raiva, de rancor, de ciúmes, de ódio, sei lá o quê, e começa a falar com você? Então, assim, perceba quando a gente não gosta de um comportamento e a gente fala do comportamento que a pessoa está tendo. Ponto. Né? Fulano fez isso, eu não gosto disso que fulano fez. Do que você virar e falar, a pessoa não vale nada, a pessoa é não sei o quê. A pessoa, ela é isso, ela é aquilo, aquilo outro. Mas será que ela é tudo aquilo? Ou será que não está acontecendo isso? Será que você não está com uma análise bastante equivocada, porque você está olhando de um ponto de vista seu? Porque o que mais incomoda no outro é o que a gente tem dentro da gente. Então, para e pensa, né? Por que aquilo é tão monstruoso para mim? Não, mas você não sabe que a pessoa fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Beleza, a atitude pode não ter sido legal. Mas a pessoa não, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, a pessoa é desse jeito, daquele outro. Nossa, por que tanta severidade ou tanta inaceitação? Porque a gente tem muita dificuldade de ver a nossa própria sombra, né? Então a gente tem que ver muito bem o que a gente está acusando no outro. Seres humanos, olha a conclusão que legal aqui. Seres humanos ainda são enfermos de alma, todos nós, né? Facilmente se descontrolam e se envolvem com tendas dolorosas que se refletirão ao longo da vida física e espiritual. Então, galera, assim, eu acho que tem graus de enfermidade, né? Dos menores para os maiores. E a gente tem que ficar atento para isso, porque aí você fala, mas não sou doente, não, para com isso, que coisa chata. Não é, gente, a gente precisa do equilíbrio tão caro, a gente precisa do controle das emoções, transformá-las em sentimentos. Aí você fala, mas eu quase não caio. Beleza, maravilha, nossa, que bom. Então ajuda o coleguinha que cai, né? Quando que a gente cai? Tipo, quando que eu caio? Então observa, vê quando que você cai. Aí, aqueles pontos que eles são falhos, é onde você precisa trabalhar mais. Não, cara, mas eu não tenho nenhum ponto falho. Beleza, se eu não tiver, maravilha, ajuda o coleguinha e vamos todo mundo, vamos embora, vamos junto, né? Se aparecer alguma coisa que a gente não saiba, a gente trabalha, se não aparecer, a gente ajuda o outro. E assim vamos em frente, seguimos.
que mais tem aqui, ó? A mente desequilibrada pelo trauma emocional atua na personalidade, né? Então, é muito louco, porque você vê pessoas e pessoas e com comportamentos diversos. Aí você fala, por que fulano tem isso? Porque ele passou por certas situações que moldou o filtro que ele tem da forma que ele vê a vida. Aí você fala, mas aí não tem como sair disso? Tem, mas depende da pessoa querer, né? Porque são padrões de comportamento, são paradigmas, são formas viciadas de se ver a vida por situações que marcaram muito. Então imagina que você tem as lentes riscadas e de uma cor diferente, tipo uma cor amarelada, meio amarronzada, você vai ver tudo com um risco e com aquela cor, aquela falta de colorido. Porque o trauma, situações que você passou, uma ou duas, ou sei lá o quê, elas vão moldar a forma como você entende, como você compreende o mundo, né? Quanto mais eu tô liberto desses traumas, dessas dores, dessas coisas que eu consegui ressignificar, dessensibilizar sozinho ou com a ajuda de terceiros, algum profissional, melhor eu consigo ter liberdade para enxergar o mundo. E não é colocar um óculos, lentes cor-de-rosa, para ver o que não existe, mas é entender verdadeiramente que certos comportamentos não são aqueles que a gente deseja, nem que a gente deseja no outro, nem que a gente tenha. Mas o outro eu não posso mudar. Eu posso mudar minha reação ao outro, eu posso me afastar, ou então eu posso simplesmente não dar moral para a pessoa quando ela está tendo aquele comportamento. Então ela sabe que comigo ela tem que agir diferente. Se ela não consegue agir diferente, então eu vou ter outras pessoas para conviver. Tudo é uma questão da gente analisar, né? Não demonizar ninguém, não hostilizar ninguém, mas entender se a gente tem... O que são amigos de verdade? Amigos de verdade são pessoas que você tem afinidades, né? Muitas afinidades com aquela pessoa. Então, são pessoas que você sente bem, por isso que você se aproxima. Aquelas pessoas que você não tem tanta afinidade, que as ideias não batem muito, acaba fatalmente que você não convive tanto. Então, esses graus que vão variando é o que a gente vai fazendo de aliança ou de separação, né? E pode ser também várias relações que você tem que por um tempo são legais, que por outro não são tanto. E não são separações definitivas, mas é porque os interesses, às vezes, eles não se casam, né? Então, se uma pessoa não está bebendo e a outra bebe muito, então o tipo de programa de passeio não dá muito certo. Se uma pessoa gosta muito de ler, de ir a teatro, fazer isso, fazer aquilo, e a outra não, gosta de balada que fica tux, tux, tux até de madrugada, então pode ser que a companhia não seja a mesma. Então, depende dos gostos, depende de tudo, né? Então, a personalidade da gente, os gostos, a forma de ver vai fazer com que a gente se identifique com certas pessoas em detrimento de outras em fases diferentes da vida. Aí o livro ele traz exemplos de personalidades anteriores com acontecidos de outras vidas que podem se sobressair na vida atual, criando problemas. Tratamento convencional, aqui o livro fala que não dá conta, né? Mas a hipnose ela funciona por regressão a idades anteriores, né? A tua idade atual, e também funciona por regressão a vidas passadas. Então, uma das coisas que a gente faz muito, que eu faço muito com clientes que me procuram, é regressão para vidas passadas. Não é por mera curiosidade, não. Eu, aliás, quando eu já tive algumas regressões espontâneas, desde os 15 anos, quando eu era novinha, e eu pensava assim, nossa, eu nunca procurei ninguém para fazer regressão, e acho que a gente não deve procurar por curiosidade. Conforme eu fui amadurecendo, eu fui aprendendo, estudando e me formando nisso, eu entendi que essas memórias, quando a gente está sozinho ou quando a gente está com um profissional, elas só vêm aquelas memórias que a gente precisa. Então, não é por simples e mera curiosidade, é algo que você precisa resolver, né? E o Quantum Healing é uma coisa a mais dos estudos que eu fiz, né, quando eu vou atender os pacientes, que a gente tem uma janela mais aberta de oportunidade. A gente conversa com o superior da pessoa ou com a equipe espiritual, que auxilia mais ainda nessas viagens que a gente faz para o passado, né? E do Quantum Healing pode ser para vidas paralelas, pode ser no espaço, pode ser tudo, né? Então, assim, depende do que a pessoa precisa, qual realidade é que ela vai se ligar para resolver alguma coisa mal resolvida. Pode ser mesmo, né? Na hipnose, a hipnose tradicional, gente, então ela inclui também a regressão a vidas passadas, mas o Quantum Healing, ele é um passo a mais, assim, ele não fica só nas vidas passadas, é um espectro muito mais amplo. Então, às vezes as coisas podem estar, né, numa vida anterior, por exemplo, quando eu ficava nervosa, eu tinha falta de ar. Isso, assim, começou a aparecer quando eu tinha uns 11 anos.
E eu não tinha nenhuma doença respiratória, nada. Aí, quando eu tinha 15 anos, eu fiz um curso de iniciação e aí eu tive uma regressão espontânea que eu aprendi à noite como fazer essa regressão. Muito curioso, né? E aí eu acordei, não lia livros a respeito, nada, mas eu fiz como foi indicado, né? Como tinha vindo para mim a orientação do que eu deveria fazer. E ali eu vi uma vida inteira, eu vi diversas coisas e como eu morri. Né? E aí, a partir desse momento que eu tive uma doença respiratória, eu tive tuberculose por 2 anos. A partir disso, né, dessa vida passada, dessa memória que eu consegui recapitular, eu não tive mais, passou, né? Depois de então, eu nunca mais tive falta de ar. Então, eu sabia que a medicina tradicional, ela não poderia tratar isso. E eu vi, né, que foi no século XVIII que eu trabalhava como empregada num castelo na França. E aí eu esperava o meu noivo, a gente se encontrava, eu vi a imagem da gente abraçado, que refletia no lago, né? Eu vi diversas coisas ali daquela vida. E ele foi para a guerra e ele não voltou, porque ele morreu. Só que eu tinha só ele, a gente ia se casar, estava noivo, e eu não aceitei, ou seja, ignorância total minha, né? Porque eu fiquei com raiva que ele não voltou. E aí é como se ele tivesse ficado ligado a mim, ele verdadeiramente ficou por não ter podido voltar. E aí eu via meu quartinho quando eu fiquei doente, 2 anos que eu fiquei nesse quarto, eu tenho a lembrança que veio muito vívida dessa época, veio uma saudades da época, veio muitas coisas muito fortes. E o momento que eu me libertei, que eu morri, foi o momento de maior alegria para mim naquela vida. Porque, nossa, arrepia falar, eu estava 2 anos presa naquele corpo, com tuberculose e, né, muito sozinha. Então, aí eu tive a sensação de sair do corpo e sentir essa liberdade de estar liberta da matéria. Foi muita felicidade minha conseguir fazer aquilo, né? Morrer. Mas foi uma morte natural, não foi uma morte provocada. Então, situações existem. Então, essa foi uma das lembranças que eu tive, que eu consegui acessar e que me fizeram bem, né? Fizeram com que sumisse aquela dor. E então, por isso que eu recomendo para quem tem alguma coisa que quer procurar, né? Tanto nessa vida quanto vidas passadas, paralelas, enfim, não sou eu quem vai ditar. E acho que também não é você, eu acho que é o teu eu superior, né? Tua equipe espiritual que pode auxiliar nisso para ver aonde você vai com a condução que eu posso dar pela experiência de vida e pela formação que eu tenho depois, né? Mas é isso aí, vamos continuar aqui. Eu só estava querendo contar para vocês que era uma história legal. Bom, aqui eu estava falando do suicídio, eu já falei para vocês. Só que tem uma coisa bem interessante também. Olha só. Atenção para. Eu vou explicar, eu vou ler aqui e vou explicar. Atenção para a cristalização mental que o suicídio causa no perispírito. Ainda que terceiros refaçam a modelagem dos órgãos, é grande a chance de desorganização pela mente do espírito, que grava e vive fortemente com as imagens do ato. Então, que acontece aqui? Às vezes você precisa de um trabalho muito grande, assim, vocês quem, né, a gente? Imagina que antes de a gente vir para a matéria, a gente está no espírito. E o espírito, o perispírito, né, que é o invólucro semimaterial, que tem vários corpos sutis, ele tem uma plasmagem, como se fosse o campo mórfico que a gente fala, do Rupert Sheldrake, como nesse caso o campo mórfico do ser humano, de um corpo humano, né? E aí todos os órgãos então eles têm ali essa contraparte, ou primeira parte inicial, né? Contraparte acho que seria no físico, mas eles têm essa parte plasmada, né? Nesse invólucro semimaterial, que é uma cópia do corpo físico, né? Que depois vai se tornar o corpo físico. Bom, o que acontece aqui? Quando a pessoa sofre, então, faz um suicídio, um ato contra a própria vida, isso é muito forte. E aí vamos supor que ela deu um tiro na cabeça. Ela vai se ver, ela vai ter a noção, a sensação do dano, né, do ferimento que ela fez. Ela vai rever diversas vezes ali nessa outra realidade que ela tá, fora do corpo físico, e ela vai ver aquele ferimento, aquela coisa toda. Os seres, os amigos, né, mais evoluídos, mais adiantados, como médicos siderais, eles vão tentar reconstruir essa energia, esse campo vibratório que foi afetado. Mas a pessoa acaba desorganizando o espírito, né, a pessoa fora da carne,
porque ela vive repetindo aquelas imagens, então é tão forte nessa cabeça dela do perispírito, né, nessa consciência dela do perispírito, que ela sempre está se vendo de forma arrasada, de forma que está danificado o cérebro, né, a cabeça, enfim. E isso também explica pessoas que nascem com problemas físicos, né? Isso é uma das causas. Não são todas, não, pelo amor de Deus. Não pensa que as pessoas vêm com deficiência ou algum problema porque se mataram, né? A gente não sabe. Cada causa, cada situação é uma situação, mas eu estou dizendo que isso é uma das possibilidades. Bom, galera, a gente vai começar o capítulo 5, mas isso eu vou deixar para outra aula, que tem 25 minutos, mas eu vou fazer isso na sexta-feira, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigado por terem assistido. Eu sempre esqueço, né? Vocês gostaram? Curte, compartilhe e comentam. Um beijo para vocês. Namastê, meu Deus interior, saúde seu Deus interior. Tchau, tchau. Fui. Até sexta.